uma das fases em que mais se investe é a fase de legitimação, que é uma fase que o Brasil não investe. Que pese nós tenhamos no Brasil um processo coletivo avançadíssimo, a própria construção do Código de Defesa do Consumidor realmente impressiona, principalmente nós temos que considerar que nós estávamos nos anos 90, então você falar de uma sentença com efeitos difusos nos anos 90, realmente é algo muito diferente. Porém, a nossa não diria estagnação, mas o nosso pouco investimento na fase de legitimação faz com que a gente tenha hoje debates que impedem essa questão da gente avaliar a sociedade em rede e o capitalismo e vigilância. Em resumo, há casos registrados em doutrina de constituição de uma associação para, em seguida, essa associação litigar em algum tema, às vezes não tão republicano e não tão ligado ao interesse que se alega estar tutelando. Então, o dia de trabalho hoje vive um cenário que nunca viveu. Nunca o Supremo Tribunal Federal examinou tantas matérias trabalhistas. Isso é algo inusitado. Eu me lembro que ainda quando eu advogava, a decisão mais comum do Supremo Tribunal Federal era considerar que toda a matéria trabalhista era infraconstitucional. Era praticamente a jurisprudência pacífica. Então, a gente sabia que, tanto que se buscava muito mais matérias processuais para se galgar o Supremo Tribunal Federal do que matérias de fundo trabalhista, principalmente a partir do exame da matéria de terceirização e uma série de outras matérias que foram seguidamente apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, hoje, o Tribunal Superior do Trabalho vive uma realidade de suspensão de muitos processos ainda, aos poucos se caminha, aguardando decisões do Supremo sobre matérias que a gente nem imaginava. A minha vivência enquanto procurador do trabalho e procurador-geral do trabalho, em matérias que não eram relacionadas muito à dinâmica nossa, algo que me impressionou no TST foi exatamente a quantidade de matérias suspensas. Nós temos um grande número de matérias suspensas aguardando definição. Aos poucos, algumas vai se avançando, a questão do negociação sobre o legislado, o tema das 46, uma série de temas que realmente demandavam a suspensão do julgamento e que agora começam a ter o seu caminho. Então, o momento da evolução forçada, eu vou tratar amanhã em Salvador da questão da liberdade econômica. Minha área de pesquisa no mestrado foi relacionada à análise econômica do direito, que é uma área que normalmente o direito de trabalho tenta se afastar, mas que eu acho que é necessário a gente estudar para compreender, inclusive incorporar conceitos que são muito importantes. O concurso nacional da magistratura hoje já incorpora a análise econômica do direito, e nós temos que avaliar, inclusive, Paulo também fez na Universidade de Brasília, lembra que essa matéria a gente tinha alguma dificuldade, mas que era relacionada à necessidade de avaliarmos. E nesse cenário, exatamente, da gente compreender essas interferências, a gente entende que o direito do trabalho hoje vive um momento muito diferente. Saber para onde vamos é algo quase impossível. Os debates, o que eu aludi a Salvador amanhã, é exatamente a questão do que é novo, efetivamente, do que é velha matéria sob nova roupagem. Debate sobre home office e teletrabalho. Durante a pandemia, vários jornais me perguntavam a mudança do trabalho em relação a home office, em relação a teletrabalho, em relação a todos esses temas. E, na verdade, quando a gente fala de home office e teletrabalho, nós estamos falando de limitação de jornada. É um tema bem conhecido, né, desembargador? Nós estamos falando de separação do privado do público. Se eu estou em minha casa, se alguém passa atrás, se a visão que se tem na minha casa. Eu assisti ontem o ministro Salomão falando no TST sobre a questão das audiências presenciais. Eu me recordei que há alguns lugares em que se exige que a testemunha aponte de volta a câmera para saber se não está em algum local. Se não tem uma pessoa interferindo no depoimento, né? Aquela questão em si se invade a privacidade da pessoa. E é um debate que home office, que teletrabalho, faz o tempo todo. Então, o que é novo de fato e o que é uma velha matéria sendo apresentada sob outra roupagem. E nesse cenário, novas técnicas processuais, como o processo estrutural, se afigura extremamente necessário. O objetivo de hoje é ambientar sobre o processo estrutural, a questão do processo de trabalho estrutural, exemplos concretos e o que a gente pode utilizar essa prática com olhos para o futuro. Alguém conhece esse quadro? De Norman Rockwell, né? É um quadro chamado O Problema que Nós Todos Conhecemos, né? Nós convivemos com ele.
É um quadro famoso, que já esteve, inclusive, no gabinete de Barack Obama. É um painel, na verdade, né? Eu, quando conhecia eu tinha loucura para conhecer a Última Ceia, mas eu não imaginava que a Última Ceia era uma parede de um convento, né? Eu imaginava que era um quadro. Eu não tinha o conhecimento de que se tratava de uma fresco, né? De uma parede pintada em um convento. E que um padre teve uma ideia genial de abrir uma porta. A Última Ceia tem uma porta no meio. Nos anos 40, teve uma grande ideia de abrir uma porta para fazer uma passagem num convento, estragando um quadro, né? Todos nós conhecemos a vida inteira, né? Esse é um painel, a criança se chama Rudy Bridges. É um painel que avalia um cenário, Candice, em que a cultura norte-americana, inclusive a educacional, ela era segregacionista. Isso aí não é novidade. E ela tinha um segregacionismo um pouco diferente do tipo que nós vivemos no Brasil, que vivemos no último tempo, o racismo cultural. Era uma segregação institucionalizada. Você tinha na legislação, e você tinha inclusive no sistema educacional, uma diferenciação baseada na cor. E a partir dos anos 50, são as primeiras decisões estruturais, e por isso que eu trago esse quadro de abertura, a Suprema Corte norte-americana determinou, em uma sequência de decisões, o processo estrutural tem como característica também não se tratar de uma única decisão, mas sim uma chamada decisões em cascata, que determinou o ingresso de Rudy Bridges, uma das decisões, num colégio segregacionista para poder estudar, um colégio mais próximo à casa dela, estudar junto com crianças brancas. E esse quadro ele retrata a imagem dos agentes do serviço secreto, na verdade, serviço judicial, né, Marshall, né, dando cumprimento à decisão. Curioso esse quadro é você observar que eles são brancos e não têm rosto. E a criança com um livro na mão, cujo único objetivo era estudar. Então, um problema complexo, a gente não pode imaginar, e é uma das grandes questões do país, que se quer adentrar, é que às vezes a gente procura soluções simples para problemas complexos, né? Então, para cada problema existe uma solução simples e errada, né? E um caminhar desse, com a solução de um problema, com um sistema educacional, nós não vamos resolver, nós magistrados, ninguém que milita no direito, com uma única decisão simples, mandando simplesmente ela estudar num colégio em que o sistema era segregacionista, não é simplesmente um colégio que não permitia, o próprio sistema educacional não permitia. A ideia do primeiro caso que é identificado, evidentemente que o debate sobre processo estrutural também é um debate que fala um pouco sobre ativismo. Eu conversava outro dia, professor Malê, com o ministro Barroso, ao final de um debate lá no TST sobre competência no Justiça do Trabalho, um tema bem polêmico, né? Que a primeira vez, os colegas conhecem a primeira vez que se referiu à palavra ativismo, ou juiz de contenção, esse tipo de expressão, a origem, é uma revista, que fosse uma Caras, né? É uma revista Fortune americana, de janeiro de 47. E eu consegui comprar num sebo americano essa revista esse ano. Uma alegria. Minha esposa reclamou do preço, porque eu comprei num sebo americano, ainda mandei para uma prima dela em Nova York para poder receber e encaminhar para o Brasil. É uma revista que tratava sobre a Suprema Corte Americana em 1947. E era uma análise da Suprema Corte norte-americana no período New Deal, em que havia uma série de projetos do governo sobre legislação trabalhista e que a Corte tinha uma visão mais restritiva e tinha um debate na Suprema Corte quem eram os juízes determinados ativistas, quem eram os juízes determinados de contenção, né? Que eram os juízes que tinham uma postura mais intermediária, aqueles juízes realmente refratários. E a primeira vez que a expressão é um artigo de um jornalista, Arthur Schwarzenegger, que foi depois assessor do Kennedy, e é famoso por aqueles discursos do Kennedy, inclusive, não pergunte o que o seu país vai fazer por você, mas o que você vai fazer, por aqueles discursos muito referenciados do Kennedy. Ele era o ghostwriter, a pessoa que escrevia anos depois, né, muito tempo depois. E esse jornalista não tinha nenhum conhecimento jurídico e cunhou uma expressão que todos nós hoje utilizamos como ativistas, o tempo inteiro, uma expressão comum. E o ministro Barroso me disse que ele não tinha tido acesso à revista, mas que ele tinha referência. Eu disse, não, eu já tenho a própria revista. E a revista, quem já leu aquela Reader's Digest, é a revista um pouco irritante, porque ela continua na página 150. Aí você vira a página, continua na página 200. Você tem que ler umas 30 páginas de propaganda e de outros assuntos para conseguir ler o artigo completo. Mas é uma ideia de que aquela revista era de 1947. O caso Brown vs. Board of Education,
ele é de 1954. É a primeira decisão em que evidentemente que a política norte-americana, a gente estava falando aqui sobre a questão da legitimação. O caso Brown é um caso que foi motivado por uma conduta de associações que que legitimaram a ação a partir de uma construção de tentar mudar a realidade, ou seja, não foi um caso que por um acaso mudou uma realidade. Era uma estratégia que já tinha sido adotada em outras situações. Tem o caso famoso, mais debatido no momento, que é o Roe vs. Wade, né, que é o caso do aborto, que é um outro debate. Esse caso aqui é um caso em que se determinou a mudança do sistema educacional norte-americano para acabar com o segregacionismo. É um caso, é uma revisão de outros dois casos que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que hoje a gente vê muito no Supremo Tribunal Federal. Às vezes o Gilmar alude, quando quer falar de alguma decisão equivocada, ele faz, é o nosso Dred Scott. E o Dred Scott é exatamente um caso que eu vou falar um pouquinho adiante, que é exatamente o contrário do que foi decidido em Brown. Então, a ideia de quebra de paradigma, um problema complexo, você não resolve segregacionismo numa canetada, porque se assim fosse seria muito fácil, e você precisa mudar a realidade de cima para baixo, ou de baixo para cima. O caso, o Brown vs. Board of Education, aqui eu cito o professor Owen Fis, que é considerado o maior nome em processo estrutural no debate histórico. Hoje no Brasil, o professor Fred Dier é um dos nomes que mais debate sobre esse tema relacionado ao processo estrutural. A ideia do caso, o caso Dred Scott e o caso Plessy vs. Ferguson, são casos que se consideram na doutrina vergonhosos em relação ao julgamento relacionado a direitos fundamentais. No caso Dred Scott, de 1857, se eu não estou enganado, a Suprema Corte norte-americana chegou a conclusões que nós consideraríamos hoje vergonhosas. Uma, que o negro e a negra não eram cidadãos. A outra, que eles não poderiam litigar perante a Suprema Corte, exatamente por não serem cidadãos. E o debate aqui era um debate de Dred Scott, ele havia sido migrado para um estado em que a última conclusão foi que a legislação norte-americana infraconstitucional não poderia não poderia estabelecer a abolição da escravatura em um estado. O estado não teria essa autonomia federal. Tem uma série de coisas muito esquisitas, né, no contexto que a gente avalia hoje. E o Dred Scott exatamente era um homem negro que viajou de um estado a outro, e no estado onde ele havia trabalhado, já não havia mais escravatura. E ao retornar, ele pleiteou o seguinte, que eu já era cidadão livre. E chegou a essa conclusão. O caso Plessy vs. Ferguson, muito conhecido, aqui nós estamos lidando com outro caso, vamos de 50 e 50 anos, né? É um caso em que num trem, é um caso também derivado de alguma ideia aí sim ativista, de construção, de solução. Era um movimento em que uma pessoa, ele era branco de aparência, a questão era muito mais da avaliação americana, que é um pouco diferente da nossa, relacionada à origem, e ele entrou num trem, num vagão separado para pessoas brancas. E ao se descobrir da origem dele, tentaram evidentemente tirar ele do vagão, e houve ação judicial, que chegou à Suprema Corte, e o Supremo entendeu que não havia inconstitucionalidade alguma, porque a doutrina era separado, mas iguais. Você poderia manter vagões iguais, desde que um separado para branco, um separado para negro. Você imagine que decisão estapafúrdia, né? Mas é uma decisão tomada por uma Suprema Corte. O momento que se decidiu isso foi nesse sentido. E o caso Brown vs. Board of Education, ele muda completamente. Vejam que nós estamos em 1954. Quantos anos durou essa linha de decisões do Suprema Corte? Há até quem identifique essa questão do ativismo. A primeira metade do século XX, a doutrina Locke, né, o caso de intervenção mínima de trabalho, que é mais ou menos aquele momento que chega em 47, aquele debate em envio de projeto de lei ao Congresso, sobre aumento do ministro da Suprema Corte, um outro debate. Mas o caso Brown é um caso em que você tem um problema complexo, em que você muda a realidade e você muda a partir de uma nova linha. E o sistema norte-americano, quando você prolata uma decisão, você tem uma injunção. É um pouco diferente do nosso sistema aqui. A construção que ele faz é de uma ideia de injunção. E quando você tem
um sistema de mudança que ele considera de realidade, você teria uma adjudicação. Então, o processo estrutural ele equivale a uma adjudicação, ou seja, você não tem necessariamente partes antagônicas, você não tem uma solução única, você não tem uma solução que possa não ser cumprida em etapas. Então, a ideia do processo estrutural não é uma ideia de Estado juiz apenas, é uma ideia de mudança de realidade, por isso você sai simplesmente da injunção para uma adjudicação. A ideia do processo estrutural é uma ideia de litigiosidade difusa. Aqui eu cito um romance famoso, o Alden, A Vida nos Bosques, né, se não estou enganado, A Vida nos Bosques em português, que é um romance famoso, é um romance tido como arcadista, né, que é uma ideia do século XIX, que o Thoreau ele foi para o campo, né, com a ideia de querer mostrar a vida bucólica, como seria, sem ter nenhum contato com a realidade externa, né. Então ele constrói uma casa, num campo, num bosque, e a ideia que se traz para o processo estrutural, que é mencionado, é o seguinte: você não ataca um problema pelas folhas, você ataca um problema pelas raízes. Então a ideia de um processo estrutural é a ideia de um problema atacado pelas raízes. E eu cito, evidentemente, o cachimbo da boca torta, tem que puxar para ele trabalho. O tema 1118 do Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala em terceirização, é um dos temas que mais me aborrecem. Eu estou julgando lá o TST há pouquíssimo tempo, a questão do ônus da prova. Os magistrados aqui conhecem esse debate muito. Nós tínhamos uma realidade que você não indagava a testemunha que tipo de realidade você tinha, né, relacionada ao cumprimento de um contrato de terceirização com a administração pública. E, de repente, você tem, num processo que já chegou no TST, eu tenho que buscar no acórdão se tem culpa da administração. Quer dizer, e não posso retornar um processo para ser reinstruído, que era o que eu gostaria de fazer. A STI entende que você não pode retornar um processo para instruir. Então, o drama, como é que você muda a realidade de terceirização, como é que você muda a realidade de comprovação de culpa da administração, exatamente através de ações do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, em que você impõe o cumprimento de medidas de contratação, licitação, medidas que estruturem, em realidade, a prevenção daquele ilícito. O conceito de processo estrutural é um conceito que depende de uma litigiosidade difusa, ou seja, você não tem uma ideia de que existe um litígio direto, como eu havia mencionado. A doutora Fernanda vai falar, e já me relatou ontem, sobre o estado de coisas inconstitucional, que é a doutrina colombiana, que era um caso, inclusive, educacional. Era um caso do fundo de preparação do magistério, uma coisa. E sobre a questão da divisão do fundo para o país, a Colômbia, e a Suprema Corte colombiana entendeu que, evidentemente, existia ali um estado de coisa inconstitucional. É uma doutrina que é submetida a críticas. Evidentemente que algo que eu sempre digo sobre o processo estrutural é que o processo estrutural não é a regra, o processo estrutural é a exceção. A gente tem que compreender o processo estrutural como algo excepcional. A gente não pode querer tornar uma litigiosidade em que o judiciário intervém no processo final como algo regular. Então, o processo estrutural é algo que vem de uma situação excepcional. Vejam que o problema que eu mencionei como a base é um problema do sistema educacional segregacionista, um problema muito complexo. E as decisões estruturais, aqui eu trago Zanetti também, o promotor Hermes Zanetti, do Rio Grande do Sul, que fala também sobre essa matéria, Matheus Galdino orientando de Fradier no mestrado na UFBA, exatamente sobre a questão da metáfora da árvore, que eu aludi aqui, a questão das raízes, e a ideia de que um processo estrutural nasce de um problema estrutural. O caso clássico no Brasil, mencionado, é o caso dos presídios, que é a DPF 347, mudança do sistema prisional. Evidentemente que, quando a gente fala de um tema como esse, a gente não imagina que a simples ADPF solucionou o problema dos presídios no Brasil. O problema dos presídios do Brasil continua muito grave. A questão inclusive o Ministério Público do Trabalho, eu como Procurador-Geral do Trabalho assinei até um convênio com o ministro Fux à época. E, recentemente, o CNJ vai tornar tratado do tema, que é o trabalho do preso. A gente não pode manter pessoas presas para fazer bolas, que é o que a gente faz hoje. Quando a pessoa sai da prisão, ninguém acha emprego para fazer bola, né? Então, você está fazendo um chamamento do retorno ao crime. Então, a questão da mudar a realidade dos presídios, nessa DPF, era uma questão de direitos humanos, em que pese nós não tenhamos uma mudança, que hoje consideremos uma mudança que alterou a realidade por um todo. Quero lembrar que não existiam presídios federais no Brasil, até bem pouco tempo atrás, né? Sequer se tinha onde transportar um preso de maior periculosidade, numa realidade em que você trazia para as cidades, em verdade,
fenômenos como o próprio Carandiru. Então, o caso citado, há casos muito recentes, que aí me mesclam um pouco com o debate sobre ativismo, a própria questão das comunidades, do ingresso das comunidades à noite, a decisão do ministro Fachin, recente, também é um processo dessa mesma natureza. Aqui eu faço um apanhado de abordagens possíveis, a questão de como você implementa, e a ideia de um estado ideal de coisas é uma ideia que tem que ser trabalhada exatamente. A Corte Constitucional colombiana, quando ela fala em estado de coisa inconstitucional, ela cria pressupostos que devem ser atendidos, inclusive o pressuposto de uma grave violação a direitos humanos, uma retardada ação dos poderes, inclusive legislativo, de tratar do tema. Então a gente não pode imaginar que a gente vai ter um estado de coisa ideal a partir de uma mera decisão judicial. O processo estrutural, vejam, o sistema norte-americano, aquele caso Brown, é um caso que tem uma série de decisões e tem uma série de ações, não é um caso só. Então, um dos problemas que, inclusive, a DPF 347 ela não termina, é porque você tem uma etapa de monitoramento. Você vai monitorar o cumprimento daquela decisão. O Poder Judiciário tem uma fase em que um dos debates que eu fazia no próprio IDP é o debate da democracia com o processo estrutural, que é um perigo. A gente tem que ter um espaço democrático muito amplificado, porque senão a gente pode achar o debate aí sim do ativismo, quem seriam os senhores de saber o certo e o errado, é um perigo. Então a gente tem que lembrar que tem monitoração constante, um plano de implementação da mudança, a criação de uma cultura de adesão. Claro, quando eu falo isso aos procuradores de trabalho, a gente sempre tem uma realidade de viver as ações coletivas, a gente viveu muito essa implementação, né? Mas ainda é algo que a gente fala, principalmente em outras áreas, é muito estranho. É por isso que a realidade do processo de trabalho é tão interessante para lidar com o processo estrutural. Aqui eu falo a questão da democracia da Baía das Multidões, a questão do Francis Galton, que os colegas conhecem, a questão do peso na feira. Então, você tem muito mais condições de avaliar o peso certo a partir da média do peso que as pessoas dizem, do que a partir de alguém que tem efetivamente algum conhecimento. Então, a ideia de sabedoria da multidão, de ouvir as pessoas, não quer dizer que a multidão esteja sempre certa. O ministro Barroso alude a um dos papéis do processo constitucional, que é a grande debate sobre ativismo no processo constitucional, é a questão do aspecto contra-majoritário. O aspecto iluminista, esse sim, professor Malê, é muito polêmico, que é o papel da Suprema Corte, criando, inclusive, as ações relacionadas, por exemplo, ao ancéfalo, são matérias muito polêmicas, aí já seria uma matéria muito mais iluminista. Mas a questão de ser contra-majoritário, ela faz um balanço, evidentemente, que nem sempre as multidões estão corretas. Mas é preciso compreender também que num processo como o processo estrutural, você precisa ouvir. Não é algo que você tem que chegar a conclusões sem ter debate. O papel da democracia, que eu havia aludido, o papel do processo estrutural, você tem uma situação, por isso que eu exemplifico muito decisões estruturais com a realidade, para poder fugir apenas do debate teórico. Então, há situações em que outra dinâmica recente do Supremo Tribunal Federal, nos últimos 20 anos, a questão das audiências públicas. Quem já participou, são muito interessantes as audiências públicas, porque você tem evidentemente que a democracia não é só audiência pública, é muito pouco, né? Mas a audiência pública é um fenômeno, inclusive, que a sociedade não está habituada. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, uma ação muito interessante da relatoria do ministro Cláudio Brandão, relacionada à inclusão de pessoas com deficiência em empresas aéreas, né? De estrutura aeroportuária. E é complexo, porque a dinâmica dos aeroportos não foi pensada para a inclusão das pessoas. Essa é a realidade. Inclusive, foi feita uma inspeção em Guarulhos, que é um aeroporto recente, não é um aeroporto tão antigo, Guarulhos, em que faz muitas reformas, né? Não é um aeroporto tão antigo. E, para além do problema de não se encontrar pessoas com deficiência contratadas, se identificou também, o ministro Dezena acompanhou também as inspeções do ministro Cláudio, para além da audiência pública. Eu participei da audiência pública, muito interessante, você vê as dificuldades. A gente tem que compreender que num problema como esse, você não tem, os polos não são necessariamente antagônicos. A gente não tem outra questão grande do processo coletivo brasileiro é a questão da mistura das adjudicações, que seriam as prevenções ou as medidas de correção, com a indenização. Que aí você entra numa seara que isso sim não era tão comum no direito norte-americano, até pela redação original da regra 23, que é uma regra que regula o processo federal norte-americano de direito coletivo. Não se tinha uma ideia de misturar indenização com prevenção e com correção de ilícito. E isso gera muito debate. Essa ação, por exemplo, tem a matéria principal dela, de fato, de fundo, é a questão de como você chegar
a inclusão a pessoas com deficiência nessas empresas que têm uma alta empregabilidade, um número de empregados muito grande nos aeroportos e infraestrutura portuária. Aqui eu cito aqui um caso de uma construção muito bem feita de processo estrutural. Nós todos conhecemos aqueles debates que ainda vão ao TST. Eu fiquei assustado quando cheguei no TST. Eu fui advogado de um hospital na Bahia em que havia 84,32. Não sei se os colegas conhecem essa matéria. Quando o presidente Collor ingressou, foi um famoso decreto em que se expurgou da economia 84%, que era o último mês de inflação do presidente Sarney. E expurgar da economia é como dizer que está proibido morrer, né? É uma coisa pouco prática, né? Porque você não tem como mudar a partir de um decreto uma realidade, uma inflação que aconteceu, né? A inflação aconteceu no último mês. Então, houve um mundo de ações relacionadas ao fundo de garantia, principalmente. Tem os outros planos, Bresser 1, Bresser 2. Eu fico assustado, professor Malê, que isso ainda chega no TST, chegou agora em rescisória. Eu digo, meu Deus, isso não existe. Porque eu me formei em 2000. Esse fato é de 91, 89 e depois 91, né? 89 e 91 o Bresser, né? Nós estamos em 2021, ainda tem ação no TST relacionada a esse tema, diferenças dos planos econômicos. E esse acordo construído pelo Supremo Tribunal Federal gerou até uma lei complementar na sequência, que era exatamente a Actionata, para as pessoas que tinham fundo de garantia com a correção inferior, porque evidentemente se não houve inflação, de 84% em janeiro você não tinha correção, né? E esse acordo foi um acordo muito bem construído, uma experiência. Eu trago esses exemplos, colegas, para a gente ter uma visão que o processo estrutural não necessariamente é um processo judicial. Claro que o meu foco aqui é a questão judicial, mas existem construções estruturais que são para além. Os natijus é um tema muito interessante. Esse debate do ADPF 568, a questão do fundo da Amazônia, também é algo muito interessante. Há um debate também, que como os magistrados e a justiça têm um limite em relação à interferência, há um debate sobre as entidades de infraestrutura específica. É mencionado o caso da Fundação Renova, em relação lá a Brumadinho, que é uma experiência, há muitas críticas relacionadas à gestão da fundação, relacionadas à interferência da própria entidade, porque há uma interferência em que a indenização está misturada com o mandamento. Então você tem um problema aí que não é só mudança de realidade, é a questão indenizatória. A relação entre processo estrutural e política pública ele é impressionante. As ações trabalhistas, falando da nossa área aqui, as questões que se interferem ao combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, estruturação de órgãos. Eu trabalhei muito no interior, e a gente tinha, você falava em combate ao trabalho infantil, você chegava no conselho tutelar, não tem carro, não tem telefone, não tem um fundo municipal da criança, Cantes especialista, porque eu estou falando para Cantes, que é da área de trabalho infantil. Então a ação nossa não pode ser simplesmente tire a criança da realidade de trabalho infantil, porque é uma ação pouco afetiva, né, meu amigo Paulo? Porque você tem um contorno que ele é social, ele não é um contexto. Eu sou baiano, em Salvador você tinha uma realidade de trabalho infantil no carnaval. E o trabalho infantil no carnaval é o pai e a mãe, porque eles vão para trabalhar durante o carnaval e a criança vai como... aí você chega para um pai e para uma mãe, ele vai dizer a você que vai deixar a criança em casa, exposta à violência do padrasto, do vizinho, de todo esse contexto do que levar até o carnaval. Então a estrutura não pode ser permitir a criança trabalhar. A gente fez uma série de acordos na época, se criou, e até hoje funciona assim, centros de acolhimento para quem vai trabalhar no carnaval. As crianças ficam o dia inteiro lá, dormem, a prefeitura monitora, acompanha, com psicólogos, etc. E você não tem uma realidade simplesmente de tire o trabalho infantil e relegue. Paulo foi diretor fiscal do trabalho, aquele trabalho meramente repressivo em relação ao trabalho infantil não resolve. A questão das políticas públicas, a professora Maria lá do Bussi, lá da USP, fala muito disso, né? Das políticas públicas, da Lari Bussi, estamos puxando o nome dela aqui, fala exatamente sobre a questão de política pública e processo estrutural, e as mudanças que poderiam derivar da implementação de políticas públicas através de processos estruturais. Existem alguns projetos, inclusive, que tratam desse tema. Eu vou tratar um pouquinho dos outros projetos que tratam sobre legitimação em processo coletivo. A questão se existe um processo do trabalho estrutural. Eu trago uma doutrina do professor Perolino de Carvalho Júnior, professor da UFBA, esse na UFBA, que trata exatamente de um processo sobre assédio moral. Há uma ação bem conhecida sobre assédio moral na empresa de Correios e Telégrafos, em cujos não há pedido indenizatório,
E é uma ação em que se pleiteia a mudança de realidade nos Correios a partir de uma série de implementações, como canais de denúncia, abertura de processos, clareza sobre metas, clareza sobre implementação de medidas internas, promoções, etc. E essa obra do professor Perulino, do juiz Luciano Doria Martinez, bem conhecido também, que trata sobre... Ele menciona a questão do processo estrutural para tratar de assédio moral. A ideia de coletivização de demanda no processo de trabalho é muito conhecida. Na Bahia, as primeiras ações civis públicas datam do início dos anos 2000. Aqui, em Brasília, a ação do ministro Ives, famosa, relacionada aos mergulhadores da Petrobras, uma das primeiras ações civis públicas tratando sobre a questão de ingresso de coletivização de demandas, e a ideia de você fugir da atomização, quer dizer, você resolver uma série de problemas a partir de uma ação molecularizada, uma ação muito mais coletiva. O sucesso dos Sejuscs aqui é os recursos repetitivos, o Tribunal Superior do Trabalho, a questão que eu tenho muita preocupação no meu curto período na magistratura, ainda aprendendo muito, mais ouvindo e aprendendo do que propriamente influenciando, mas aprendendo muito. A ideia de que você tem que ter uma corte, e eu aproveito sempre esse ensejo, professor, para poder tratar do papel do TST, que não é corrigir injustiças de decisões, uniformizar a jurisprudência, você corrige injustiça tratando todo mundo igualmente, ou seja, aplicando a mesma decisão em todos os casos. É algo que é muito sofrível para quem vem, por exemplo, que vem do Ministério Público do Trabalho, mas a disciplina relacionada ao cumprimento de jurisprudência é algo que dá a certeza de que você tem um atendimento da jurisdição igualitária. O papel, eu debati muito no STJ também, o papel dos tribunais superiores no Brasil de conseguir uniformizar a jurisprudência é um papel que tem que ser valorizado ao invés de um papel de instância ordinária. A dificuldade que nós temos aqui no TST, por exemplo, eu atuo como ministro numa turma, fui da 5ª turma, estou na 3ª turma, avaliando principalmente recursos de revista e os agravos inerentes. Quando eu vou para a SDI 2, mandado de segurança, habeas corpus, ação rescisória, eu volto para a jurisdição ordinária. Aí eu fico imaginando, tenho que esquecer que eu estou analisando, aqui sim eu tenho que analisar a ampla devolutividade, a matéria de fato, de fundo, não na jurisdição, na turma. Então, os procedentes e precedentes e recursos repetitivos são a dinâmica necessária. Ainda ontem aplicamos num caso a dinâmica da terceirização, o litisconsórcio unitário, num processo até do Ministério Público do Trabalho. Eu fiz a minha ressalva relacionada ao meu entendimento pessoal, mas a gente tem que aplicar, porque senão a gente acaba entrando, aí sim, um tratamento desigual em relação às matérias. A ideia do Ministério Público e práticas estruturais, a ideia do Ministério Público muito mais resolutivo e menos demandista, era o foco de minha pesquisa inicial, inclusive, do doutorado, era tratar também de processo estrutural do Ministério Público. Depois o professor Osmar Paixão me convenceu também a alargar, a gente como debatendo esse assunto recentemente, inclusive, sobre alargar para falar de um processo estrutural trabalhista com maior amplitude, não apenas sobre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público em geral, mas a ideia de que o Ministério Público é um dos atores de fomentar exatamente essa mudança estrutural. Tem uma série de exemplos de tutelas estruturais, a própria questão do acordo, não persecução civil, que é algo que também ainda gera muita polêmica, mas a ideia de você ter soluções complexas que, por vezes, antecedam até a própria demanda judicial. As prescrições do Ministério Público Negocial são prescrições complexas, porque a gente tem que ter uma ideia também de monitoramento e de política institucional. A questão da unidade do Ministério Público, eu, como Procurador-Geral, busquei muito compreender isso, porque a gente tem temas que eles são temas que esses sim não estão afetos à compreensão particular do procurador, porque são temas institucionais. Nenhum procurador, por exemplo, pode dizer que é a favor do trabalho infantil, que é a favor do trabalho escravo, que estou dando um exemplo mais esdrúxulo, né? Mas é porque é um tema institucional. Da mesma forma, o Ministério Público Negocial ele se baseia numa ideia de unidade. A lógica do processo estrutural é uma lógica diferente, por isso que a gente não fala em polos opostos. Numa demanda como essa, de trabalho infantil, trabalho escravo, a gente não pode imaginar que você, como soluciona problemas e muito relacionados a políticas públicas, a simples demanda ela vai solucionar aquela circunstância. Você precisa fazer uma série de investigações que o magistrado muito mais fomenta e conduz do que propriamente conclui.
A ação estrutural, por vezes, é a criação de fluxos. Eu falei aqui do caso dos Correios, que é uma ação, inclusive, que se denomina estrutural, exatamente por mudar uma realidade de assédio moral nos Correios a partir de mudanças. O destaque para audiências públicas, eu aludi aqui a participação inclusive o relatório do STF trata disso. Vejam, a primeira audiência, a primeira realização, ela é em 2007. Primeira audiência pública em 2007. Vejam como a nossa democracia, no próprio judiciário, não é tão antiga, ainda tem uma etapa a ser cumprida. A ideia de participação da sociedade não tem uma formatação legal específica, esse é um dilema relacionado a esse tema. Os atores relevantes no processo estrutural trabalhista, os sindicatos, e aqui eu faço um parêntese, mas a gente trataria um pouquinho, estou buscando acelerar, preocupado com o meu tempo também. A questão do dissídio coletivo, isso é um traço diferencial do processo de trabalho relacionado ao processo estrutural. Que outra jurisdição se tem, na origem, a criação de norma a partir de decisão judicial? Somos nós. O direito de trabalho o processo de trabalho tem a criação de norma a partir do julgamento do dissídio coletivo. Um pouquinho mais, o acordo coletivo e a convenção coletiva. Quantos acordos coletivos tratam de combate a assédio, de combate a racismo, de práticas de combate à discriminação de gênero? Quantas decisões em dissídio coletivo impõem medidas relacionadas a esse tema? Todas essas medidas têm uma natureza estrutural, a participação dos sindicatos, da defensoria pública, a advocacia, a sociedade civil organizada, a advocacia coletiva, principalmente. Quer dizer, o professor Didier traz um exemplo de uma ação individual que pode derivar para uma solução estrutural. É um caso para eu ingressar com uma ação, inclusive, na nossa área trabalhista, querendo que a empresa em que eu trabalho providencie acessibilidade plena para o exercício da atividade laboral. Uma decisão dessa natureza, evidentemente, que não vai beneficiar só aquele empregado, vai beneficiar, inclusive, todos aqueles, por exemplo, clientes que forem à empresa. Esse seria um exemplo de ação individual. Mas a ação coletiva, evidentemente, é a ação mais própria para o exercício da advocacia relacionada à prática estrutural. E não é tão tradicional no Brasil. Há casos, por que eu falei tanto tradicional? O debate americano é um debate sobre quem paga custas, quem paga os honorários, porque é comum o financiamento pela advocacia das ações estruturais. E nós não temos essa cultura no Brasil, inclusive há um certo preconceito relacionado a isso. O americano está numa outra etapa, ele está querendo investir na legitimação, ele está querendo investir na transparência desse tema. Inclusive porque, evidentemente, se a pessoa investe, ela tem a capacidade de influenciar no acordo, né? No eventual acordo. Ou o contrário, há casos citados na doutrina de a empresa se sentir acuada para celebrar acordos que ela não faria por conta da exposição relacionada a uma ação que é financiada por advocacia. Mas não é o debate brasileiro. O debate brasileiro está em outra seara. A criação da sociedade civil organizada, as associações, no nosso caso, a dinâmica dos sindicatos é muito mais presente. É possível um dissídio coletivo estrutural, inclusive já há tese de doutorado sobre esse assunto, tratando do dissídio coletivo, me parece que é da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. A gama de direitos coletivos que podem nascer da sentença normativa é impressionante. As mediações, eu vou citar num evento amanhã na Bahia, que eu mencionei, o Comate, uma atuação muito importante do ministro Vieira de Mello, enquanto vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, anterior vice-presidente, hoje o ministro Aloysio, após a passagem da ministra Dora, relacionadas às companhias aéreas durante o período da pandemia. Todos nós vimos a pandemia, os aviões não decolavam. Não havia, durante um período, inclusive, não tinha voo nenhum. O espaço aéreo foi fechado, os colegas se recordam, né? E como é que a companhia aérea vai sobreviver para pagar salários, pagar tributos? Como é que ela vai sobreviver se ela não tem atividade econômica? E foi feito um acordo muito interessante, que é curioso, porque não é da nossa dinâmica fazer um acordo em que haja redução de salários ou em que haja por um período. Mas ele assegurou estabilidade para o mesmo período posterior ao retorno das atividades. 18 meses após o retorno das atividades. Pilotos, comandantes e a Gol, por exemplo, não registrou demissões. Há tanto um cenário de impasse, e eu participei das negociações relacionadas aos comandantes, não relacionadas aos comissários, mas aos comandantes, e houve a demissão. Então, a gente tinha uma realidade muito complexa. Então, foi uma negociação, uma mediação, inclusive pré-processual, depois foi homologada como indicídio pela SDC, mas era uma ideia de você, naquele momento, eu trago esse exemplo de construção da pandemia,
porque o meu debate lá sobre atividade econômica, liberdade econômica e pandemia, preservação de direitos, mas a gente tem aqui um cenário que se manteve os empregos, é uma negociação incomum, mas é uma negociação, sem dúvida, exitosa para o resultado que se teve no final, né? Elite individual estrutural, eu digo que não é da Gênesis, mas citei esse caso que o professor Fred Didier traz como exemplo. E os casos concretos, que eu passei rapidamente, o caso do sistema prisional, o estado de coisa inconstitucional, a questão da celebração do termo de cooperação, que a gente aludia aqui, e aqui a decisão também do ministro Lewandowski sobre um tema, a ação da popular da Raposo Serra do Sol, a greve dos servidores públicos, a unidade de gestão 708, ações civis públicas envolvendo Brumadinho e Mariana. Esse precedente da relatoria do nosso presidente, o ministro Lélio Bentes Corrêa, relacionado à imposição de obrigações de fazer ao município, que eu havia aludido, questão de trabalho infantil. Então, não é simplesmente dizer ao município combate o trabalho infantil, é fazer uma estrutura municipal para combater a prática. É um processo importante de novembro de 2021. Um precedente da minha própria Lavra, também relacionado ao trabalho infantil, a questão da contratação de aprendizes como decisão estrutural, a destinação também ao fundo municipal, a questão da mistura de ações indenizatórias com ações mandamentais, também é um precedente que menciono. Olhar para o futuro, eu trago 2 projetos que merecem acompanhamento, que tratam da legitimação relacionada à etapa de legitimação, ou seja, nos Estados Unidos você investe, como é veludido, muito em se aquela pessoa não é simplesmente representa a comunidade ou representa quem foi violado, é se ela tem capacidade também de, a partir daquele decisão judicial, mudar a realidade a partir da legitimação dela. É um pouco mais complexo, então você tem uma fase grande de legitimação. O Brasil ele investe o contrário, as legitimações são resolvidas como um despacho saneador, quase um despacho saneador. O professor Antônio Gide menciona muito isso, a comparação com o despacho saneador. E depois a etapa subsequente, que seria a etapa de decisão propriamente dita, é que há uma longa instrução, que é o contrário. O americano ele faz a etapa inversa. Ele primeiro investiga a legitimação, que não é só o fato de eu ser atingido por aquele direito de representar, é muito mais do que isso, para depois investigar, que é um pouco do que tratam os projetos também. A ideia de acesso à justiça, abertura social, tem aquele famoso projeto Florença, do Capelletti, do Breitgart. Ele chega a uma conclusão muito interessante, determinado artigo, um artigo até antigo, mas que vale a pena a rememória, em que ele trata o seguinte: os problemas da sociedade brasileira, os problemas da sociedade mundial, eles evidentemente vão se complexar. A ideia de sociedade em rede, capitalismo em rede, você tem uma ideia de que eles vão se tornar mais complexos. E o judiciário ele vai se abrir para receber esses problemas complexos. Não necessariamente o fato de abrir o judiciário, e essa compreensão do Breitgart lá, aquela famosa onda de acesso à justiça, não é exatamente a noção de que aberto o poder judiciário, os problemas complexos advêm, que traz na sociedade a ideia de estou satisfeito porque tenho maior acesso à justiça. Em verdade é o contrário. A ideia de que você tem é que é preciso mais. Então é como se fosse uma eterna busca, correndo sempre atrás de algo que não se alcança. A questão da certificação, cito a regra 23 americana, aqui apenas para avançar nessa questão da certificação processual. Aqui eu trago um comparativo de projetos, só para a gente comparar como é a lei da ação civil pública hoje e como ela ficaria a partir da aprovação dos projetos do Paulo Teixeira e do Marcos Pereira. A ideia de que eu já falei aqui sobre o processo estrutural, eu cito alguns exemplos. As implicações de uma primazia do processo estrutural para sindicatos e advocacia é uma ideia diferente. Envolve também a questão das indenizações, que é algo diferente da nossa estrutura do processo estrutural brasileiro. Aquele caso Brown, por exemplo, não tinha nenhuma relação com nenhum pleito de indenização, não tinha nada relacionado a esse tema. A guisa de conclusão, eu entendo e trago aqui a reflexão dos colegas, o paradigma do processo estrutural, ele precisa ser avaliado no direito do trabalho, direito processual do trabalho. As novas tecnologias realmente trazem muito também, eu vou tratar um pouco disso amanhã, trazem um pouco dessa confluência de necessidades de tratar de processo estrutural. Um dos debates que tem sido feito sobre uma ideia de que necessariamente os softwares de triagem de processos nos tribunais superiores são softwares decisórios,
quando não são, na verdade, são só fósseis muito mais de identificação, de paradigma, de similitude. Então, esse é um outro debate que o processo estrutural também traz. E eu encerro me colocando à disposição e agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Agora sim. Excelente reflexão, doutor Alberto. Repensar, ou melhor, pensar diferente sobre aspectos que nos desafiam diuturnamente é essencial para que a gente possa evoluir. E o pensamento a respeito do processo estrutural é muito caro, não só à magistratura, aos operadores do direito, ao próprio Ministério Público, como o senhor mencionou diversas vezes, mas à sociedade, que precisa ter soluções efetivas e eficientes para os problemas que são colocados aos juízes e ao sistema de justiça como um todo para resolver. E abrindo um pouco essa caixa, né, de reflexões, porque, na verdade, não há ainda respostas prontas e acabadas em relação aos itens mencionados, mas o que me veio à mente durante a sua fala diz respeito principalmente à efetividade dos direitos constitucionais do trabalho, e aí é claro que ao MPT é muito caro esse tipo de atuação, porque, ao fim e ao cabo, o que a gente defende, a nossa legitimação diz respeito diretamente a isso, e a própria evolução do processo coletivo. Realmente, em 1990, quando a gente pensa que a estruturação, a lei da ação civil pública anterior e depois todo o procedimento colocado dentro do CDC, aquilo que foi pensado lá pela doutora Ada Pellegrini Grinover lá atrás, e toda a turma, né, de uma forma muito inovadora, no momento em que a gente não imaginava efetivamente como manusear esse processo. E hoje, olhando para trás, nós vemos avanços em relação a isso. Pensar num processo estrutural com medidas feitas pelo juiz e pelos atores que estão em volta como uma forma efetiva de concretização dos preceitos constitucionais, certamente vai tornar a garantia dos direitos muito mais eficiente. E o que me vem à mente, e eu acho que é uma reflexão que eu gostaria até de fazer um pouquinho de papel de advogado do diabo, né? Porque até pelo momento que nós estamos vivendo por conta da eleição, qual é o limite? Como definir certamente esse ativismo e a defesa do processo estrutural, que me parece ser algo importante, com a limitação e a própria divisão do que é definido pelo administrador público, porque a definição do norte da política pública é feita pelo administrador, mas também ele não pode ser omisso nem ficar letárgico em relação ao reconhecimento e adoção de medidas efetivas para a população. Então, como colocar isso numa balança equilibrada, de modo que não haja essas invasões, essas interferências e até esse discurso, muitas vezes, da democracia, né, dos efeitos que isso tem no próprio reconhecimento da democracia. Esse foi um primeiro ponto que eu acho que vale a pena refletir. E, claro, um segundo ponto é quais são as principais medidas estruturantes hoje que o senhor vê como ministro do TST, que podem ser aplicadas desde já. Como seria isso em 2022, já trazendo toda essa doutrina norte-americana, todos esses preceitos do direito comparado, ao que a gente já tem no momento de hoje. É claro que daqui a uns anos a gente vai poder olhar para trás e falar, evoluímos nisso, evoluímos naquilo, mas o que a gente já pode aplicar nos dias de hoje, de forma eficiente, que a gente consiga implementar de forma eficiente o processo estrutural defendido pelo senhor. Queria agradecer, minha amiga Cândice, em duas reflexões difíceis. Agradecer por sua pontuação, sempre muito pertinente. O
primeiro tema relacionado a essa interferência que tem, é inegável quando se trata de processo eleitoral, o tema do ativismo, ele vem muito à tona, né? E eu estudei recentemente com o professor Paulo Gonet, que foi diretor da escola, como eu fui a escola do Ministério Público da União, né, na nossa SMPU, e um debate importantíssimo. O Brasil ainda concentra muitos debates sobre ativismo no Supremo Tribunal Federal. Em outros países, você tem uma percepção que avança para outras cortes, evidentemente, né? Não só o debate do ativismo e processo eleitoral estaria concentrado apenas no Supremo. E há critérios, inclusive, construídos a um doutrinador neozelandês, Jeremy Waldron, né, que é muito crítico, eu considero um dos melhores dessa crítica, porque a gente tem que ver nas críticas uma possibilidade de compreender que o processo eleitoral e o debate do ativismo é um debate que tem que se tratar como excepcionalidade. Então, nós não podemos compreender que a interferência do judiciário em solução de problemas ela é algo ordinário. Essa é a primeira circunstância. O próprio estado de coisas inconstitucional, ele se ampara aqui, a doutora Fernanda fala muito mais propriedade do que eu, em um estado de violação dos direitos fundamentais permanente. Então, você tem uma série de critérios em que você identifica o limite da interferência. E o limite, ele nasce na escolha da demanda, no início, e ele nasce também na atuação que vai ser feita durante a implementação. Então, e aqui o debate democrático ele passa pelo meio exatamente filtrando o que é intervenção do que não é. Nós não podemos imaginar que o judiciário vai ter solução, e nem vai ser a fonte de solução, esses superpoderes não existem. Com o professor Fábio Quintas, atualmente, ele tem uma linha que ele pontua muito isso, da problemática que você tem quando também você relega ao Poder Judiciário soluções. E o Jeremy Waldron ele trata também a ideia do superjuízo, né? Você teria, por que um juiz tem mais capacidade de resolver do que o administrador? Né? Que tipo de legitimidade confere a ele que não foi eleito no nosso sistema? Há sistemas em que a eleição, eu estou tratando aqui do nosso sistema, que confere maior legitimidade a ele do que aos outros entes. No caso de política pública, a palavra que a Maria Paula sempre cita é a questão da indução. Então, a indução de política pública é você fomentar a partir de atuação das instituições para que haja uma solução. O debate, por exemplo, das destinações de recursos, é um debate que o Supremo Tribunal Federal está tratando agora, trata também um pouco disso, porque eu frequentei o Congresso em muitas ocasiões diferentes, inclusive uma das indagações dos parlamentares é relacionada ao orçamento público, né? A questão das destinações e seria um arrepio do orçamento público, porque o orçamento público, de certa forma, tem uma definição de em que você vai investir a partir de um planejamento. Então, quando se há intervenções pontuais que fogem a esse planejamento, você teria uma distorção. Mas é preciso, aqui é um caminho aristotélico, né? A escolha da intervenção no início, ou se há espaço, por isso que eu falei não sei se eu me fiz compreender quando eu falei legitimidade. Legitimidade não é só aquela legitimidade nossa, brasileira, de ser atingido pela efeito da ação, é um pouco diferente. E a outra etapa é o tipo de solução que você vai dar, se aquela solução ela é uma solução que ela é construída, se ela é imposta, e se ela tem um limite para ela alcançar. O segundo debate que você trouxe, minha amiga, a questão da democracia relacionada ao... o que a gente pode aplicar hoje. O processo eleitoral não é só um processo no aspecto judicial. Por isso que eu trouxe tantos exemplos de pensar de forma estrutural. Uma das questões em que pode se avançar muito, ainda tem muita, é natural que se tenha muita resistência, é a questão da estrutura negocial do direito de trabalho, que é compreender os limites, claramente, para não avançar, mas você tem uma estrutura que permita, em primeiro lugar, ao direito de trabalho, você ter soluções que partam a partir de composições também. Eu, por exemplo, compreendo uma série de decisões relacionadas ao tema, a questão das homologações de acordos. Eu compreendo, por exemplo, que a questão da interferência do judiciário no conteúdo do acordo é algo que é complexo, porque uma coisa é não homologar uma cláusula ilegal, que ninguém deve homologar nenhum acordo ilegal, não homologar. Eu estou dando esse exemplo, que é um debate que eu estava fazendo até ontem.
Uma outra questão é eu intervir no conteúdo da cláusula, que são coisas completamente diferentes. Se eu não homologo ou homologo, mas a gente tem uma tendência natural àquele debate sobre as quitações gerais, né, que é aquelas cláusulas mais amplas possíveis. E outra questão é eu dizer como deve ser a cláusula. Então, uma prática estrutural nossa é estimular a questão da negociação dentro dos parâmetros, e eu venho do Ministério Público, por isso que eu falo com muita tranquilidade esse tema. Outro aspecto também é a compreensão da importância das ações civis públicas e das ações coletivas. Eu não fui magistrado de primeiro e segundo grau, eu sou egresso do Ministério Público, mas eu sempre compreendi a dificuldade de magistrado em encontrar uma ação civil pública. Você encontra uma ação civil pública que tem o mesmo peso, inclusive sob o aspecto correcional, de uma ação em que você pleiteia hora extras. Então, é difícil quando o ministro Ives era corregedor e quando o ministro Brito Pereira era corregedor, estiveram na 5ª região e eu era procurador-chefe, chegou a constar no relatório da correição um pedido nosso para que as ações civis públicas, as ações coletivas, sindicais, tivessem uma pontuação diferente. Porque a gente precisa estimular as ações coletivas, a gente precisa compreender a importância dos sindicatos, a gente precisa compreender a importância do litigar de forma coletiva, inclusive porque o litigar de forma coletiva ele previne a ação individual, que tanto nos demanda tempo, que tanto nos demanda recursos. Então, são alguns caminhos para a gente adotar aí, sempre naquela ideia, que não é só o processo estrutural, mas que é um pensar de forma estrutural. Vou aproveitar essa reflexão do ministro para trazer alguma realidade que eu penso que muitos de nós vivenciamos depois de 2020 para cá, da pandemia. Um momento extremamente peculiar, especial, em que as relações trabalhistas ficaram tensionadas, em que nós tivemos que, muitas vezes, nos dobrar ao nosso entendimento, muitas vezes, de que é impossível negociar determinadas coisas, ou simplesmente reduzir salários, por exemplo, que seria um preceito basilar do principiológico do direito, para poder, efetivamente, dar cabo de uma situação sui generis que a população mundial vivenciava. E, nesse momento em que houve um fomento muito grande da atuação negocial, de mediador, tanto do juiz quanto do procurador, eu vou incluir a nossa categoria junto, e os advogados dos sindicatos também, porque foi através das mediações do Sejusc no tribunal, das mediações feitas no MPT, dos vários encontros que nós tivemos com os comitês de crise, em que foram debatidos justamente como nós vamos sair desse momento, em que não há qualquer tipo de certeza na legislação, mas que foi uma construção, muitas vezes ladeada, de uma forma muito democrática nas audiências, claro, permeadas pelo que diz a Constituição Federal, mas construídas efetivamente para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje, né, em que nós estamos aqui no evento presencial, sem máscara, sem medo, enfim, todo mundo trabalhando de uma forma muito eficaz. E eu vejo isso, a atuação do Sejusc, vou mencionar a doutora Beatriz, que está aqui, que é com quem eu faço a grande parte das audiências, mas teve outras juízas que fizeram também. Não há remédio pronto, né? Há um processo de escuta muito intenso, em que, a partir disso, as partes conseguem chegar, mediadas pelo juiz, pelo procurador, mas chegar num processo estruturante. E eu me lembro de situações, na categoria dos enfermeiros, por exemplo, em que foi previsto, por exemplo, estabilidades, foi previsto coisas que estavam muito além do que dizia as medidas provisórias e a legislação, com base na realidade que era colocada nesse momento. E foi altamente eficaz, deu certo, foi passado aquele momento. E aí, na rodada subsequente, do ano subsequente dessa convenção coletiva, foram colocadas essas discussões de uma forma muito mais tranquila. Então, o pensamento estrutural certamente vai nos permear, e a pandemia nos obrigou a pensar dessa forma, né? Eu acho que o juiz mediador, o procurador mediador e as partes que estão em volta também, tirando aquele peso do litígio, em que muitas vezes a gente tem que defender uma bandeira, né, e pensar na resolução, pode ser, sim, um futuro muito mais eficaz e efetivo para quem está trabalhando no direito do trabalho. O cerimonial me disse que é possível fazer perguntas, correto? Se alguém da plateia gostaria de falar, tomar a palavra, a hora é agora. Estamos à disposição. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Nós temos um microfone na plateia.
Doutor André. Parabéns, ministro Malazer, brilhante palestra. A minha pergunta é muito mais de ordem teórica, né? Fiquei aqui, enquanto acompanhava atentamente sua exposição, me lembrando da estrutura das revoluções científicas de Thomas Mann, né? Que estuda a questão dos paradigmas, né? E a minha pergunta é bem objetiva. O processo estrutural, e é essa a indagação, ela lança um olhar mais estratificado sobre a matéria fática, procurando aurir os elementos mais importantes para a construção de uma decisão mais abrangente, mais justa e mais profunda, né? Então, me parece que a dimensão fática é muito mais considerada, né? Hoje, quando a gente olha para o fato dentro do processo, ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente estava acostumado a lidar, né? E por isso, as audiências públicas, as instruções, passam a ser um fator fundamental dentro da construção da decisão judicial. Então, é sobre essa questão fática, né? Sobre essa estruturação. A indagação é nesse sentido, professor. Acho que está funcionando aqui. Agradeço muito, presidente, mais uma vez também pelo convite, pela oportunidade, a indagação perfeita, nessa toada mesmo. O problema estrutural ele tem uma derivação de verificação fática muito grande. E os elementos de prova, eu não tratei aqui hoje exatamente sobre o elemento de prova, fiquei um pouco preocupado com a extensão. Os elementos de prova no processo estrutural tem uma outra natureza. E a investigação ela é muito mais naquela ideia de raízes e não galhos. Então, se você lida efetivamente com raízes, a mudança que você quer implementar é uma mudança muito mais profunda, é preciso que a investigação também seja mais profunda, né? Aquele caso norte-americano clássico, ele apresenta uma situação em que pese reconhecesse que havia uma segregação, ninguém imaginava, por exemplo, que a institucionalização da segregação ela derivava até no próprio ensino. O debate, por exemplo, do racismo estrutural hoje é um debate, inclusive, não só de lugar de fala, mas também de percepção, né? As pessoas não se veem identificadas, por exemplo, num programa de televisão. Então, quando você imagina um problema estrutural, imagine um sistema educacional que você precisava demonstrar que a parte de segregação ela é muito mais profunda. Então, com as novas tecnologias, é perfeita interferência, presidente, é muito mais fácil você demonstrar. A gente tem que usar a tecnologia também a nosso favor, usar os elementos a nosso favor. A compreensão de que os meios de prova, a investigação, a obra do professor Paulo Douglas, aqui também cumprimento aqui, ela trata com dados. A questão claro que existem críticas à estatística, né, meu amigo? Estatística é algo que prova que vegetariano come carne, né? A gente ouve isso, né? Duas pessoas, uma come carne, outra não come carne, então 50% comem carne. Então, não é só a estatística pela estatística, é a própria origem do dado que você dá o tratamento. E nesse aspecto, eu acho que com muito orgulho, a nossa justiça é a justiça mais ambientada com essa investigação, tanto pelo aspecto de ser a mais tecnológica, quanto pelo aspecto dos dados. A nossa pesquisa, inclusive, por exemplo, de jurisprudência, eu acho um dos grandes dramas do CNJ hoje é implementar uma pesquisa de jurisprudência uniforme, né? Agora imagine envolver todos os estados da federação nessa pesquisa uniforme, porque no dia de trabalho não é tão difícil, porque a gente tem uma base hoje muito mais bem construída. Então a percepção é essa mesmo. O debate dos fatos, tem um debate outro dia sobre a questão do que é fato, o que é a nossa, aqui está o professor Malê, nossa súmula 126, é insônia quase que diária essa súmula 126. Eu lembrei do Calvo lá, o espanhol, né, que fala daquela questão do que é fato, o que não é fato, mas que essa súmula 126 é um sofrimento. Imagine para quem não tem a dinâmica de uma instância ordinária. Isso, os próprios colegas que vêm da magistratura, os embargadores chegaram ao TST, me relatam que para eles também é um sofrimento, porque eles iniciavam, olhavam um processo, viam algo, eu não vou nem chamar de incorreção, algo que eles não decidiriam daquela forma, né? Não é que seja certo ou de errado, a decisão seria outra. E aí vem a súmula 126 para dizer o que é fato, o que é prova. E eu estava numa live com o Dr. Rafael Lara, professor em Goiás, que é até o presidente da OAB.
Aí eu usei uma frase e depois eu me arrependi. Falei, meu Deus, vão atrás de mim com essa frase. Eu disse assim, o mundo começa a partir do acórdão. Então, todo lugar onde eu vou agora me perguntam, quer dizer que o seu mundo só começa a partir do acórdão. Pelo menos no recurso de revista, o meu nascimento é no acórdão. O que está depois do acórdão não adianta, que a gente não vai olhar. Um aspecto interessante que eu acho que a gente pode puxar a sardinha para o nosso lado é porque a Justiça do Trabalho sempre foi muito inovadora em relação ao reconhecimento desses direitos. Enquanto a Justiça Comum estava discutindo se existia ou não existia dano moral coletivo, a Justiça do Trabalho já julgava dano moral coletivo há anos, né, reconhecendo quando existia. O próprio manejo da tutela inibitória em relação... Então, sim, são instrumentos dados pela legislação do processo coletivo que de forma... coube muito bem aos conflitos trabalhistas, ainda que seja ainda uma justiça que julga muitos processos individuais, é natural que assim o seja, mas é necessário se falar isso. Aqui no tribunal mesmo, quase que nasce o tribunal, nasce o MPT aqui, nasce as ações civis públicas, né? O primeiro, está até no memorial lá do TRT, o Dr. Jefferson Coelho, que foi o primeiro procurador que assinou a ACP, né, mencionamos isso recentemente, inclusive, quando ele esteve aqui. Então, isso lá nos idos de 94, 95. Então, são muitos anos já com isso aqui. Então, é a evolução natural do processo que desafia conforme a realidade nos coloca. E eu acho que a pandemia nos acelerou em algumas décadas esse processo de ver o processo de uma forma diferenciada para poder fazer essa resposta adequada também. Alguém mais gostaria de falar? Se todos estiverem satisfeitos, eu passo a palavra cerimonial para fazer o encerramento, externando a minha felicidade, mais uma vez, em compor essa mesa ao lado desse querido amigo e agradecendo mais uma vez ao eminente desembargador André, na pessoa que eu estendo os meus cumprimentos a todos os juízes e juízas desse tribunal. Muito obrigada. Senhoras e senhores, teremos a seguir um breve intervalo. Convidamos a todos para o coffee break e retornaremos às atividades às 10h40.